Estou aqui mais uma vez, né? Vamos fazer hoje uma leitura desse livro. Não sei se vocês conhecem, é Vampirismo, do Herculano Pires. Vamos ler o que eu escolhi para nós. Ele diz: até agora, as religiões nos ensinam que temos de sofrer para pagar as dívidas morais. Mas o Espiritismo, que é uma síntese de todo conhecimento, reúne em seus princípios a ciência, a filosofia e a religião, dando-nos uma visão nova da realidade. Não somos condenados, somos criaturas livres e temos de aprimorar-nos para assumir toda a liberdade de seres conscientes de seu destino superior. Se estamos enleados em processos dolorosos, provenientes de erros cometidos em vidas anteriores, dispomos também da vida presente e das vidas futuras para corrigirmos os nossos erros. A consciência suprema, que é Deus, não quer o nosso sofrimento, mas a nossa libertação de todo sofrimento. Então, pessoal, o que é que Deus diz? Ele diz que nós somos criaturas livres, nós não somos condenados, mas nós temos que procurar melhorar. Se nós estamos, como se diz, ainda saudando alguma coisa de vidas passadas, nós temos essa vida para a gente, não é? Refazer e temos as próximas. Então, gente, o que Deus quer de nós mesmo é aquilo de sempre, que nós mudemos a nossa visão do mundo, nós comecemos a fazer coisas que nos ajudem a crescer, a melhorar, certo? Então, vamos agora, pessoal, continuar, não é? Vamos ouvir a harmonização, as preces, o evangelho, que nós possamos nos banquetear com com toda essa luz que vem para nós agora. Boa noite. Boa noite. Uma mensagem, a mensagem número 4 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Ela nos diz o seguinte: não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Então, o que é uma calúnia? É uma afirmação desprovida de verdade. Então, por que nós vamos nos perturbar com uma afirmação desprovida de verdade? E ele nos recomenda para que saibamos superá-la, para que não revidemos, não nos magoemos e perdoemos sempre. Quantos ensinamentos de Jesus nesse pequeno trecho, né? E ele finaliza a mensagem dizendo: apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Vamos pensar nisso? Senhor Deus, nosso Pai, que estais acima do céu e da terra, que governais com sabedoria, com equidade todos os povos da terra. Olhai, Senhor, pelos nossos governantes, para que eles possam fazer o cumprimento de suas missões, baseados no vosso amor, na vossa equidade, e que os povos da terra possam se sentir alegres por tê-los como governantes. Também, Senhor, vos pedimos pelos líderes religiosos, por aqueles que comandam todo tipo de seita, oração, o que quer que seja que invoque o vosso santo nome, possam ser iluminados, esclarecidos e não se iludam na vaidade, em outros programas existentes na Terra, esquecendo da vossa verdadeira
doutrina. E pelas famílias, Senhor Jesus, por todas as famílias agoniadas, sofridas, com parentes enfermos, desencarnados, por todos os que estão sobre a terra, Senhor, que é o vosso manto divino se estenda sobre todos nós. E pelos trabalhadores da área da saúde, Senhor, esses anjos que passam as noites e os dias à cabeceira de enfermos tentando recuperá-los, que o anjo do Senhor que dirige possam injetar sobre todos eles bênçãos de cura e de paz, e que todos possam saírem salvos, sem nenhum vírus possa atingi-los, Senhor. E pelos que passam crise financeira, meu Senhor, pelos desempregados, pelos que se acham em condições sem salário, que possa haver nobres e salvadoras criações dos homens, para que possa todas essas criaturas encontrarem o pão de cada dia. Que todos sejamos abençoados e iluminados, que assim seja. Amado Jesus, rogamos a Ti, Senhor, também em forma de prece, pelos nossos irmãos, motoristas de ônibus, motoristas de aplicativo, que estão, Senhor, a todo instante, tendo maior contato com várias pessoas, pelo qual não sabem se estão infectados ou não. Rogamos, Senhor, por estes pais de família que todos os dias saem da sua casa para ganhar o sustento do pão de cada dia dos seus familiares, esposa, filhos, parentes. Por isso te pedimos, Senhor, que Tu possa protegê-los desse vírus maléfico que vem devastando várias vidas, Senhor. Olhai também, Jesus, pelos moradores de rua, que sempre são excluídos da sociedade, pelo qual não são bem vistos, não são geralmente mais amparados, vivem do auxílio, da ajuda das pessoas. Então, Jesus, eu rogo a Ti que Tu possas também, neste momento tão difícil por qual passa a humanidade, que Tu possas enviar os Teus emissários de luz, que os corações das pessoas amadureçam mais pelo amor e possam virar os seus olhos mais por esses irmãos que ficam à mercê de todo tipo de violência, seja ela violência física, violência mental, e agora esse vírus, que assola a nossa sociedade. Então, Senhor, que possamos amadurecer o nosso coração, nossos corações, e possamos observar mais por esses irmãos moradores de rua. Te pedimos, Senhor, que também possa enviar os Teus anjos, Teus emissários, Senhor, para auxiliar, proteger e resguardar os nossos irmãos que fazem parte da limpeza, que cuidam da nossa cidade, fazem o possível, se arriscam, estão diretamente em contato com bactérias, com vírus, se expondo ao risco de doenças graves, não só para conseguir o pão de cada dia, mas também, Senhor Jesus, para manter a nossa cidade limpa. Porque o que seria da nossa cidade, Senhor Jesus, se não fossem os nossos irmãos garis, todas as pessoas, os nossos irmãos que trabalham nos serviços gerais, de hospitais, de supermercados, de repartições, que procuram de toda forma manter o ambiente higienizado, limpo, para o nosso melhor ir e vir. Então, Jesus, te pedimos em prece, olhai por estes irmãos. Rogamos-te, Senhor, também por último, para que Tu possas
resguardar e proteger os nossos irmãos coveiros, que estão a todo dia na lida, irresponsáveis por enterrar os nossos entes queridos, os nossos amigos que estão partindo, seja por essa doença do Covid, ou seja pelas diversas e variadas doenças que existem. Então te pedimos, Senhor, olhai por esses nossos irmãos também que estão também à mercê desse vírus, né? Porque por ser uma doença muito contagiosa, eles são os derradeiros a ter contato com essas pessoas que faleceram por esse Covid-19. Então eles estão muito expostos a essa doença também. Livrai, Senhor, pois são pais de família, são trabalhadores que tentam, dessa forma, dessa maneira, levar o pão de cada dia para dentro de casa. E são responsáveis pela nossa última despedida, nossos irmãos, os nossos entes queridos, que partiram dessa vida terrena para o retorno à vida espiritual. Ó Jesus, que a tua vontade seja sempre feita e não a nossa, mas amparai todos esses irmãos citados nesta prece. Que assim seja. Boa noite, paz e bem. Senhor Deus, Pai misericordioso de todos nós, abençoa, Pai, cada um de nós, sofredores, em nossos momentos de aflições, pela nossa pouca falta de fé que temos nos ensinamentos do Cristo, nosso irmão. Que os bons espíritos assistam aqueles infelizes que pela fraqueza tiraram suas vidas, se suicidaram, que se arrependam, mas sejam acolhidos por Maria Santíssima, pelos bons espíritos, pelas nossas preces, pela luz da espiritualidade. Fortalece, ó Pai, para que eles suportem com resignação, que eles possam, Senhor, ser iluminados, irradiados pelo amor das nossas preces, dos espíritos de luz, da equipe espiritual de Maria, que acolhe esses nossos irmãos. Ó Senhor, que nossas preces cheguem até eles, para que eles possam se fortalecerem, para que eles se arrependam do ato que fez por tirarem suas vidas, achando que iam resolverem os seus problemas. Fortalece, ó Pai, a cada um de nós, que Deus esteja sempre nos iluminando, irradiando com a tua força da misericórdia, iluminando aqueles nossos irmãos, que eles sejam, Senhor, acolhidos, abençoados, com muito amor, através da prece de luz, que assim seja. O médico Jesus, autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma.
as doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é o espelho da alma. O nosso corpo de agora fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos de nossa mente. Tudo que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com a sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem no fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdeu a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque, sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica, a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou? Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Boa noite, queridos irmãos. Ainda bem que nós temos a doutrina espírita. E estudando essa doutrina, nós sabemos que viemos aqui à Terra para a nossa evolução espiritual. E a nossa evolução começa com o autoconhecimento. Aquele que conhece os outros é um sábio, e aquele que conhece a si próprio é um iluminado. Precisamos parar, refletir sempre sobre as nossas atitudes, pensamentos, frases, hábitos. Sempre a gente precisa focar os olhos para dentro de si mesmo. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E assim a gente vai cada dia se conhecendo, criando forças para melhorar, para percebermos
com o que podemos contar de nós, mesmo perante os desafios da vida. O autoconhecimento existe para que possamos encarar nós mesmos, nos perdoar e aceitar os nossos defeitos. Pratiquemos o autoconhecimento, afinal, você terá que conviver com você mesmo todos os dias. Que assim seja. Obrigada. Paz e bem. Boa noite. Faça silêncio. Olhe para dentro de si mesmo. Você precisa entender que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje as doenças são tratadas como celebridade, enquanto que os doentes são meros espectadores. É preciso conhecer o próprio corpo, ser um observador atento de si mesmo e entender que precisamos encarar a doença não como inimiga, e sim como algo que tem muito a nos ensinar. Quando nos encontramos doentes, saímos do lugar comum. Talvez por isso precisamos de silêncio interior, para que assim tenhamos a capacidade de fazermos uma autoanálise, com a serenidade necessária para pensarmos sobre o que temos feito e onde pretendemos chegar. É preciso entender que a doença muitas vezes nos põe no chão, para que possamos despertar dos nossos próximos pesadelos. O texto fala muito bem sobre o Mestre Jesus, que nós, há séculos, há milênios, estamos enfrentando uma pandemia de doenças, mas por causa do nosso orgulho, por causa do nosso descaso, né? E a gente não vem dando muito valor àquilo que Jesus nos ensina. Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o que é isto? Como devemos chegar a Ele? Fazendo tudo aquilo que Ele nos ensina. Nada mais do que isso. Então, nós, com tantos problemas, costumamos colocar a culpa em Deus, quando dizemos que somos castigados, que Deus não castiga ninguém. Nós somos castigados por nossos defeitos, pelos nossos feitos, que a gente faz todos os dias. Então haja a colocar desculpa naquilo que não tem nada a ver. E Jesus, o médico por excelência, veio para dizer isso: vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não disse eu vos curarei, ele disse eu vos aliviarei, porque a parte é nossa. Então fica aí o meu entendimento sobre o assunto, né? Em que todos nós somos responsáveis por nós mesmos, pelos nossos atos, por aquilo que fazemos de bom ou de ruim. Que nós respondemos por aquilo que fazemos, colhemos aquilo que plantamos. Mas tem jeito, o médico é muito bom, aliás é o melhor que nós temos no planeta Terra. Boa noite, Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Item 6. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade
terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto, não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que se cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Muita paz a todos. Boa noite, meus amigos. Novamente estamos aqui para refletir sobre as mensagens de Jesus. Caminhando pelas pegadas de Jesus, ouvindo e sentindo seus ensinamentos, que vamos nos melhorando, nos conduzindo com mais equilíbrio, com mais vontade de acertar, nos alegrando quando vencemos a nós mesmos e nos entristecemos quando desviamos a rota. Mas nos lembra o capítulo 3, que há muitas moradas na casa de meu pai. E Jesus nos dá essa certeza de que serenos poderemos estar caminhando a passos tranquilos, mas sempre. Então, que o nosso coração não se turbe, como ele pede. Vamos crer em Deus, crer em Jesus e confiar de que a terra não é nossa morada permanente, não é a nossa morada para sempre. A terra é uma grande escola. A terra vem como grande possibilidade que temos de crescimento e de educação para as nossas almas. Então, as misérias humanas, elas são muito marcantes e nós vamos aprendendo a cada dia que nós precisamos nos tornarmos irmãos uns dos outros. Nós vamos aprendendo, porque ainda estamos nessa caminhada buscando entender que aonde o nosso olho alcança e que encontra o olhar de outro, eu tenho que entender que ele é meu irmão. Porque somos filhos de um único Criador. E esse Criador permite que nós façamos as nossas escolhas para que assim possamos crescer com elas.
Muitas das vezes os caminhos se tornam tortuosos pelas nossas próprias escolhas, mas Deus não nos criou para o sofrimento. Esse sofrimento, essas dificuldades, essas misérias por que passamos, elas são passageiras. Ela é temporária. Ela decorre da nossa resistência à prática do bem. Porque estamos sempre recalcitrantes com os sentimentos, muitas das vezes, de egoísmo, de orgulho, de desamor, da falta desse sentimento maior que é o amor, porque Ele nos criou para nos amarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. Então essa miséria, ela se torna mais firme, mais difícil de compreendermos quando nós resistimos à prática do bem. Quando muitas das vezes por orgulho, a gente não perdoa, a gente não compreende o outro. Então, a grande finalidade de estarmos aqui na Terra é para que possamos exercitar, para que possamos vivenciar e sentir a necessidade de sermos fraternos. Então, nesse caso, a Terra, ela se torna para todos nós como a escola da fraternidade. E quanto mais nós aprendermos a amar o próximo, mais nós buscarmos corrigir as nossas imperfeições morais, menos dor sentiremos. Então a Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. E aí nós vamos pensando assim: qual a cura para as nossas enfermidades morais? O que pode nos curar desse grande mal do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência que advém do orgulho? Qual a cura para isso? Não tem outro caminho. Nós precisamos nos decidir pelo Evangelho de Jesus. E em nos decidindo pela prática deste Evangelho, nós vamos nos reformando intimamente. Então a luz que temos, que vai nos guiar para a cura das nossas imperfeições, é o Evangelho de Jesus. Porque a dor é a condição da alegria e o preço da virtude, já nos diz o Espírito que nos orienta aqui nesse instante. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Quando nós descobrirmos a necessidade de sermos virtuosos, sem ostentação, nós vamos sentindo uma alegria interior. Alegria por ver o sorriso na face daquele que chorava, a alegria de ver a fome saciada naquele que tinha necessidade de alimentação física, a alegria de ver alguém com a esperança no olhar por dias melhores, a alegria de sentir que o nosso carinho pode fazer a diferença. A nossa voz pode fazer a diferença ao ligarmos para um amigo ou mesmo para aquele que a gente até imagina que nos persegue, que nos calunia. É exatamente nesse momento que o nosso coração se alegra e a nossa dor diminui. Então, quando vamos entendendo que a Terra é uma escola, nós vamos entendendo que as misérias que existem nela, elas passarão um dia. Pela escala evolutiva, já nos diz o Livro dos Espíritos, já nos alerta os amigos espirituais, que nós estamos numa escala evolutiva e que a Terra é essa grande escola e que muitos estão aprisionados em si mesmos, que um dia serão libertos para prosseguir na escala evolutiva. Então a gente vai entendendo
que os momentos, momentos de tristeza e de miséria, eles são passageiros e que é possível a gente alcançar a felicidade, porque ela nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, com muito cuidado, com muita calma, fazendo uma autoavaliação, buscando o autodescobrimento, enxergando em nós as nossas facetas ainda não muito boas. E aí nós vamos trabalhando para vencer as nossas próprias imperfeições. Então, todos nós podemos ter fé num futuro melhor. Vamos confiar, porque nós vamos alcançar essa felicidade. E ela será alcançada muito mais rápido, com menor sofrimento. Porque já nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que aquele que se esforça para dominar suas más tendências é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que Ele nos fortaleça para seguir os seus passos, para seguir esse caminho iluminado por Ele. Muita paz e muita luz a todos. Jesus, amigo de todas as horas, agora fortalecidos pela Tua mensagem de amor, pedimos que sejam direcionadas a essas águas energias que nos fortaleçam a fé, a coragem, o ânimo e a perseverança. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais na Tua vontade. Que recebamos essas energias, agradecidos por tudo o que nos acontece. Sabendo, Jesus amigo, que o bálsamo confortador do Teu amor divino chegará até nós. Estamos gratos, Jesus amigo. Assim seja. Mestre, obrigado mais uma vez por nos fazer abrir os olhos a cada dia, por nos fazer sentir profundamente com os olhos da alma. É muita gratidão, Senhor, fazermos parte da Tua vinha, trabalho simples, mas que nos envolve fé, confiança, vontade de estarmos todos os dias contigo. Não temos palavras por tanta felicidade em estarmos juntos, Senhor. Que assim seja. Muita paz. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem
estrelas mil junto ao luar. A vida é bela, minha amiga, o entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem cor.